Salmo 127, Perfeito. para que a gente possa trazer alguns comentários acerca da palavra. Então, eu queria que os irmãos que tiverem as Bíblias abrissem o Salmo 127, ou outros que nos verão a posteriori, no futuro, possam fazê-lo quando de então. Perfeito. Então, Salmo 127, a palavra diz: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, e aos seus amados ele o dá, enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Palavra de Deus para nós. Amém. Deixa eu ver aqui o somzinho aqui, como é que tá. Tá ouvindo aí bem, né, pastor? Perfeito. O som está Tá ótimo. Excelente. Então tá bom. Bom, esse salmo é um cântico de romagem, como era a maioria dos salmos, né? Acho que quase todos eles. O título do Salmo 127 é Todo bem procede de Deus. E é um salmo que foi escrito por Salomão, né? Salomão já agradecendo a Deus por tudo aquilo que ele pediu sabedoria ao Senhor. Mas é um salmo interessante, né? Que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, né? E casa na Bíblia, e em especial nesse salmo, significa família. Não creio que seja casa no sentido físico, mesmo porque quando se tratava de casa, era, olha, eu sou da casa de Davi, eu sou da casa de Arão, a casa de Arão, pois, louve ao Senhor, né? Era bem assim. E mais atrás ainda, lá em capítulo 49 do Gênesis, já o Jacó, depois chamado de Israel pelo próprio Deus, já delimitava as fronteiras na divisão de terras para as 12 tribos, na divisão de terras para os seus 12 filhos, né? Então ali o povo de Deus tinha tribos, né? Depois dessas tribos é que vieram então as casas, né? Outros povos utilizavam clãs, como no século XII, século XI, XII, né? Nós lembramos bem, quando a gente fala sobre isso, lembra bem dos clãs da Escócia, né? Do Fraser, William, MacGregor, né? Filhos de Gregor, McCartney, filho de Cartney, McCartney, Mackenzie também, não sei se já falei, e vários outros. E assim acontece. Mas a casa, então, significa essa família. E a família é a formação do pai, da mãe, dos filhos, dos parentes, dos aderentes, e todos aqueles que são congregados a casa, os empregados. Então, quem tem família grande, aí é que as pessoas falam também sobre os seus sobrenomes, né? Inclusive, famílias assim antigas, como eu estava comentando agora, tinham também os seus brasões, né? Tudo que aquela porção de terra, aquela família cultivava e vendia, como as próprias bandeiras do nosso país, aqui do Brasil, tem muitas bandeiras que traz ainda as folhas de café, os grãos, tal, a pecuária, representando ali no brasão, na bandeira. Algumas delas sim, não são muitas, mas é isso que acontece. No que Salomão coloca a presença de Deus como construtor da família,
é algo fundamental para o nosso entendimento, porque a família é algo prioritário. A família é um projeto de Deus, é uma instituição de Deus, foi Deus quem criou a família, desde lá do Éden, apesar dos problemas criados desde Adão e Eva, mas a família continuou como algo prioritário, algo sendo objeto do amor de Deus e com as responsabilidades da sua própria formação. A família deve nascer a partir do matrimônio, do casamento, do consórcio, né? Do homem com a mulher, a partir do amor de Deus, né? E dali proliferarem os filhos, e dos filhos terem a formação que vem do Senhor nosso Deus para que tudo dê certo, não é? Porque se o Senhor não edificar a casa, se não for do Senhor que a gente aprenda, em vão vai ser tudo que o homem fizer para ter uma vida boa, uma vida feliz, uma vida de conforto, uma vida de tranquilidade. Ele só pode ter se ele estiver pautado na lei do Senhor e nela meditar de dia e de noite, como diz o salmista no capítulo 1. Hoje nós vivemos num mundo um pouquinho complicado, onde não só a questão do casamento ele ficou um pouco mais, não é mais considerado uma exceção divina, ficou um pouco fútil, né? As pessoas dizem que pode casar, daqui a pouco pode separar, a hora que quer, quando quiser, e não ficou uma coisa como uma instituição forte. Ela é fortalecida ainda porque a base é o Senhor. Mas acontece muitos casos e muitas dissoluções que depois dizem que não foi da vontade de Deus, e onde as pessoas precisam sim se entender. E ao se entenderem, vão edificar então a sua família como casa de Deus, né? Como casa do Senhor. Então, se você não edificar a sua casa, a sua família, se você não for fortalecido nas normas, naquilo que Deus traz para você, de nada valerá todo o esforço que você fizer. É isso que o salmista está dizendo para nós. Então, se o Senhor não edificar a nossa casa, o amor, a paz verdadeiros não entrarão nela, não é? E é sempre bom a gente lembrar que o segredo deste sucesso, de ter uma família normal, em paz e gozando das bênçãos, das prerrogativas da lei do Senhor, é que estar com Ele, seguir aquilo que Ele faz. Porque nós lembramos que o salmista coloca ainda que lâmpada para os meus pés e a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Não sei se o senhor se lembra desse versículo. Hein, pastor? Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. Então, se o Senhor não edificar a casa, o vazio ficará sempre ali, haverá sempre discórdias, haverá sempre problemas, porque Deus não estará presente naquela família. A família deve ter em mente, mesmo que a pessoa não enumere, a família tem alguns aspectos, né, que faz com que ela seja família, efetivamente. Então, a família deve ter a formação física, né, através da convivência, dos bons exemplos dos pais, né, que desenvolve o corpo, a personalidade, o caráter dos filhos, né, que as crianças geralmente aprendem aquilo que os pais ensinam, né, que os parentes ensinam, né. A formação é algo muito boa, muito importante. Tanto que quando as pessoas procuram a escola para colocar o filho, a criança, procura ver que escola tal, o que é que ensinam lá, qual é o costume das outras crianças. Às vezes a criança chega em casa com uma novidadezinha, um nomezinho diferente, a gente dá uma repreendidazinha, e aí vai. Isso é uma formação para que a criança cresça no conhecimento e no entendimento do Senhor. A informação é uma coisa também muito importante. As crianças devem crescer também na casa de Deus, né? Tendo conhecimento da palavra de Deus, indo para a escola dominical, aprendendo a louvar, né? Para que quando crescerem eles possam decidir que caminho eles
vão querer seguir, se o da verdade ou outro caminho que o mundo apontar. O diálogo é o terceiro ponto muito importante. Conversar sobre ter ideias, os anseios, as tristezas, as vitórias, né, as alegrias, precisam ser compartilhadas em família. Em alguma outra rara discussão que eu já tive com a minha consorte, com a minha esposa, eu dizia a ela, olha, você tem que ficar do meu lado mesmo que eu esteja errado. Família é isso. Mesmo que eu estiver errado, aos seus olhos, você tem que me apoiar como eu apoio você. Porque de oposição externa já chega, né? Então a família é isso, às vezes é apoiar, como a gente já comentou aqui, num desses vídeos, né, dessas lives, se alguém precisa de você ou precisa da igreja e ainda for receber julgamento, aí a coisa complica. Você, precisando de amor, precisando do perdão, precisando da graça, você tem que receber aquele apoio. Se você for ainda receber mais punição, aí é que vai complicar mais ainda. A troca de experiências, como quarto ponto, é também muito importante, porque hoje em dia, há pouco a gente está, antes de completar a live, o som faltou aqui porque estava no Bluetooth da princesa Melissa. Eu digo, olha, eu não sei nada disso. Os jovens sabem isso de cor e salteado. Vossa Excelência está incluso nisso, que Vossa Excelência é jovem. Mas eu não sei mexer, né? Inclusive não tenho o Instagram, não tenho o Facebook. Para mim basta o WhatsApp e o celular quando eu quero usar, mandar uma foto, uma coisa, registrar o dízimo de alguém que mandou para mim. Então as trocas de experiência com os filhos é importante. E eles também absorverem algo mais importante ainda, que é esse conhecimento de hoje, que é o conhecimento da experiência que os pais têm acerca da palavra de Deus em suas vidas. Da palavra do pastor na sua vida, dos obreiros da igreja, que isso é um cabedal incomensurável, isso não tem preço, não é? Então, o filho que escuta o pai, os conselhos do pai, a filha que escuta os conselhos da mãe, isso é por demais importante. Então, essa troca de experiência entre nós, ontem mesmo nós debatemos muito aqui acerca do Caim, de Abel, de Adão, de Eva, ontem à noite aqui, foi muito importante aqui com os filhos, e tinha algumas dúvidas e a gente estava esclarecendo, um dizia uma coisa, outro, e a gente ia, então, se completando, né? Os momentos de lazer, de recreações com a família, isso também faz parte. Tudo isso que eu estou comentando aqui é o que uma família normal faz, de vez em quando, ir para um restaurante com o pessoal, né? Que junto um dinheirinho a mais, vai para um restaurante aí que caiba no bolso, né? Fazer uma viagem também, ir a uma praia, ir a um parque, né? É importante também, porque se ficar só naquele corre-corre do dia a dia, né? A gente já não almoça tudo igual, porque um vai para a universidade, outro vai para o trabalho, a gente trabalha, horários diferentes, é complicado. Como tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, já dizia para nós o Paulo, o apóstolo Paulo, com esse problema que estamos passando agora, nós temos todo esse tempo do mundo, né? Porque estamos em casa, né? Na maior parte do tempo. Eu estou trabalhando, mas é só um expediente, e fico mais, então, com o pessoal. E, por fim, como sexto caso, o tópico, o ensino sobre a fé. Porque a fé é que move montanhas, a fé é medida pelo próprio Deus individualmente para cada um. Então, o louvor, os cânticos, a adoração, a leitura, o viver do dia a dia, no prosseguimento de obediência a Deus é quem faz com que a gente possa sentir em nossas vidas de que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, se não for Deus que esteja no controle da sua vida, da sua casa, da sua família, tudo que você fizer vai ser em vão. Porque Ele é quem controla tudo, Ele é dono de tudo. E é um dono que sempre traz para nós coisas boas. Sempre está nos alertando sobre coisas boas. E quando precisamos ser disciplinados, Ele diz,
eu repreendo e disciplino a quantos amos, conforme está lá na carta para Laodiceia, que foi o que falamos domingo passado. Então, nós, cristãos, somos chamados a fazer do nosso lar esse ponto de encontro, um lugar onde o Espírito Santo de Deus habita em nossos corações, e onde há isso, há toda uma alegria, o amor, há uma concórdia, né? Há discernimento da palavra para todos aqueles que creem, né? E aí, o amor nasce em família e permanece em família. Mesmo que às vezes possa ocorrer algum tipo de problema, ele é rapidamente sanado pela graça de Deus. Esse era o primeiro ponto. O segundo ponto seria: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E aí a coisa está concatenada uma com a outra. Por quê? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Sabe-se que, em tempos passados, as cidades eram pequenas, apertadas, porque tinham que fazer a muralha. A muralha era cara. Hoje só se tem notícia de uma muralha que foi gigantesca, porque foi do tipo de cercar todo o país, toda a fronteira, né? E ela existe até hoje, é chamada até de uma das maravilhas do mundo. Mas vejam, irmãos, o salmista falou em casa e depois falou em cidade. A cidade é composta de bairros. Aracaju, salvo engano, tem 18 bairros agora, né? Tem 2 novos, eram 16. Parece que tem 18 bairros agora. E os bairros são compostos, feitos, né, formados de casas. Vejam que interessante. Para este caso aqui, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela, a sentinela vigia para que a cidade não seja atacada. As nossas casas, as nossas vidas, as nossas famílias, as nossas almas, nós devemos vigiar. E vigiar é um termo também religioso, né? Vigiar na lei de Deus, observar a lei de Deus, ouvir a lei de Deus, praticar a lei de Deus, para não sermos atacados pelo inimigo, para não darmos brecha ao inimigo. E é esse caso aqui. A sentinela fica em cima da muralha, fica na torre, para quando vir o inimigo, o ladrão, ele avisar que o ladrão vem e esse ladrão ser combatido. Se não for assim, o ladrão entrará e sorrateiramente poderá roubar tudo que você tem. E o que nós temos hoje é algo que a gente pode colocar como tripartite, né? Tripartite. Você tem os bens que são os bens físicos, né? Os bens físicos que o ladrão pode roubar, um celular, um notebook, um laptop, ou entrar em sua casa, você é ausente, viajando, né? Já aconteceu até aqui no Orlando Dantas, né? E levar televisão, eletrodomésticos, tudo mais. Esse é um ponto. Você pode ser, isso aí você pode comprar depois, Deus vai lhe dar outros, tudo bem. São chamados bens materiais que o ladrão pode roubar. Mas ele pode levar também de você, num tipo de problema, como o segundo tópico, é a sua alegria, a sua paz. Aí já vai ser um bem imaterial, né? Um bem que está dentro de você, roubar o seu sossego, o seu bem-estar, né? O ladrão pode roubar isso também de você, a partir de um problema causado por uma pessoa que se configure neste ladrão. E em terceiro ponto, atingir alguém que você ame, que você goste, que também você vai se incomodar. Então é uma coisa tripartite essa ação do inimigo em nossas vidas, porque o inimigo vem só para roubar, matar e destruir nossas vidas, a saber,
o próprio Satanás, né? O Senhor foi que disse isso para nós. E como é esse terceiro ponto, ele pode atingir um filho de uma família, um filho de uma pessoa, né? Um filho que, não sendo bem cuidado, um filho que se envolva com drogas. Veja, como isso tira o sossego, como isso tira a paz, como isso causa um problema sério e outros tipos de problemas que não vamos aqui nem discorrer. Preferimos falar mais das coisas boas do que dessas ruins, porque a droga, ela não procura a pessoa e se injeta no braço ou entra pela boca sem que a pessoa queira, né? Às vezes a pessoa procura e depois diz, foi a droga. Não foi a droga, foi você que procurou. Então, era esse detalhe que eu não queria entrar e acabei entrando. Mas, se a formação da família for dentro do contexto espiritual, dentro do contexto do amor de Deus, da graça de Deus, né, dificilmente os filhos vão se desviar para outro caminho. Então, quem edifica a nossa casa é o nosso Deus, com a sua palavra, com o seu amor, com a sua graça, aumentando a cada dia em nós a esperança, depositando cada vez mais e aumentando a nossa fé, né? E estando no comando de nossas vidas. Se Ele está no comando de nossas vidas, se nós permitimos que isso aconteça, o contrário não poderá nos suceder. O outro verso, e último para a tarde de hoje, seria: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Então, onde que adianta muitas vezes a pessoa se esvair de trabalhar de manhã até a noite, né, para granjear, quer dizer, para conseguir, para adquirir, são sinônimos, né? Essa parte aqui trata sobre trabalho, prosperidade e descanso também, que todos devem descansar. Então, quem edifica a cidade, quem edifica a casa, quem edifica nossas vidas, é o nosso Deus. E tudo tem que estar entregue a Ele. Ele tem que estar no controle de tudo, né? Há tempo de trabalhar, há tempo de prosperar, há tempo de descansar também. O próprio Deus deixou de fazer o trabalho, ou seja, Ele descansou de fazer a sua obra no sexto dia, né? No sétimo ele descansou de fazer, quer dizer, ele cessou de fazer desde a fundação do mundo, que é assim. Então a gente tem que também trabalhar, labutar, mas também descansar. E para que a gente seja feliz em família, para que a gente seja feliz como cidadão do nosso estado, de nossa cidade, do nosso país, é necessário que estejamos conhecendo, estejamos sabendo que só Jesus salva, que só Jesus é o Senhor, que só Jesus é quem pode trazer o bem para nossas vidas e que somente Deus, o Pai, é que pode estar edificando esta família nos moldes, nos alicerces da palavra de Deus, que ela é sempre atualizada. A palavra de Deus não ficou lá atrás. A palavra de Deus é atual, a palavra de Deus ela sempre acontece nos moldes de hoje. Jesus, quando veio, há mais de 2000 anos atrás, ele disse, olha, se é pesado para vocês 10 mandamentos, eu vou deixar só um. Vou deixar só um. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Se vocês fizerem isso, vocês estarão cumprindo toda a lei e todos os profetas. Então nós vamos desejar, a partir de agora, né, neste momento, que mais e mais famílias, ou tantos quantos esse vídeo alcançar, que leia a palavra de Deus, leia a Bíblia, leia algum livro relacionado à religião, de experiências próprias. Tem tanto livro por aí que o pessoal lê, tanta bobagem. Bom é ler a palavra, bom é ler a Bíblia. Bom é se acercar do amor, da graça de Deus, do seu perdão. Bom é louvar ao Senhor, render graças a Ele, porque Ele tem nos dado
vida, saúde, paz, prosperidade, né? O Senhor nos tem dado tudo. E Ele quer de volta a nossa obediência, o nosso carinho, o nosso amor, que a gente ame o nosso próximo, o nosso amigo, o nosso irmão, nossa esposa, filhos, família, e que estejamos totalmente integrados como servos, né? Como família de Deus, como igreja de Deus, né? Pastor, sua família, obreiros, visitantes, membros de igreja, todos num só coro, levando esta palavra e dizendo que só Jesus salva, só Jesus é o Senhor. Por isso que, em agradecimento a Deus, o salmista aqui, o Salomão, trouxe essa palavra, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Que o Senhor, nosso Deus, portanto, nos abençoe a todos, nos dê uma tarde e noite de paz na sua presença, e que daqui a pouco, às 19h30, estejamos assistindo também o culto e ouvindo a palavra de Deus através do servo de Deus, Edivaldo Ferreira Brandão, né? Pai na fé. Deus abençoe, pastor Alexandre, Deus abençoe, pastor Edivaldo. Em nome de Jesus.